Os convido a abrir as Escrituras no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, ao 5. Por assim dizer, essa vai ser nossa introdução ao Evangelho. Na semana que vem eu vou iniciar as exposições sequenciais no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, e nossa introdução ao Evangelho vai ser com o Evangelho, mas com o Evangelho no Antigo Testamento. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Se você tiver com dificuldade de achar Abacuque na sua Bíblia, você pode achar Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Volte algumas páginas, você acha Malaquias. Volte um pouco mais, você acha Zacarias. Volte um pouco mais, você acha Ageu. Volte um pouco mais, você acha Sofonias. E volte um pouquinho mais, você acha o livro de Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 1 ao 5. Eu vou ler a palavra do Senhor e você acompanhe na sua Bíblia com muita atenção a leitura desse texto. Abacuque, capítulo 2, 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos orar. Nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Santo Deus, é por meio do Teu Filho que nós nos achegamos ao trono da Tua graça agora, para pedir ao Senhor que o Senhor possa ser propício a nós nessa noite. Nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, que está muito acima de nós seres humanos pecadores, mas nós sabemos que o Teu Espírito Santo que em nós habita é o ensinador do Senhor, o ensinador divino que pode conferir coisas espirituais com aqueles que são espirituais, seja aqueles que nasceram de novo. E é isso que almejamos para nós nessa noite, isto é, ouvir a voz do Senhor pelas Escrituras, e assim sermos, ó Deus, salvos, perdoados, santificados, transformados, enfim, ó Deus, sermos feitos mais parecidos com Jesus Cristo, o Rei dos altos céus. Deus, perdoe, eu te imploro, os nossos pecados. Pecados, ó Deus, atrapalham a visão espiritual, por isso nos limpe dos nossos pecados nessa noite. Abra os nossos corações para as Escrituras, para que vejamos a Tua palavra, Senhor, livre, completamente livres do véu do pecado, que um dia estava em nós e ainda pode repousar em nós. Por isso nós te imploramos essa graça, e acima de todas as coisas, Senhor, o Teu nome, seja ele tributado a glória e a honra que é devida. Eu te imploro, é no nome de Jesus que oro, amém. Queridos irmãos, é interessante notar
como em nossos dias existe um movimento de pessoas e igrejas que se dizem reformadas. Afinal, hoje está na moda se dizer que é um cristão reformado. Ou seja, quando nós olhamos para a internet, nós vemos o Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, o Paul Washer e tantos outros pregadores aí que são de fato reformados pregando. Eles têm milhões de visualizações e likes. E muitas igrejas que não tem nada a ver com a reforma protestante, e muitas pessoas que também não são reformadas nas suas vidas, se dizem reformadas. Mas há um grande problema. O problema é que elas esqueceram que para ser de fato reformado, precisa-se ter uma confissão reformada e uma vida reformada. Uma confissão reformada que parte do princípio lá da reforma que Lutero lançou as suas bases: o justo viverá pela fé. Esta base, ela tem que permear toda a vida cristã. Ou seja, não basta você dizer que você tem uma fé salvífica. Essa fé salvífica, ela tem que ser evidenciada na sua vida pelas obras da fé salvífica. Não que essas obras salvem, mas elas são consequência de salvação. Hoje nós vamos ver então este evangelho que está faltando na vida das igrejas que se dizem reformadas e na vida daquelas pessoas que se dizem reformadas. O evangelho verdadeiro, que, como muitos enganam-se, não está lá no Novo Testamento. O evangelho já foi pré-anunciado, como nós lemos aqui em Gálatas 3, a Abraão. Ou seja, a mensagem da Bíblia no Antigo Testamento é o evangelho salvífico. A mensagem da Bíblia no Novo Testamento é o evangelho salvífico. Qual a mensagem? Salvação por meio de Jesus Cristo, salvação por meio da fé nesse Senhor Jesus Cristo. E para introduzir esse evangelho que vamos começar a pregar aqui agora no Novo Testamento, no livro de Marcos, eu decidi trazer esse evangelho no Antigo Testamento por meio desse livro do profeta Abacuque. E para que você entenda bem quão apropriado isso, eu quero dizer para vocês qual é o contexto em que Abacuque recebe esse evangelho eterno de Deus. Quando Deus chama Abacuque para ser um profeta e pregar, nós estávamos nos idos de 600 anos antes de Jesus, por volta da metade ali dos anos 600 antes de Jesus. Isso significa então que Deus ainda não havia levado Israel para o cativeiro da Babilônia. Ou seja, Deus puniu seu povo pelos seus pecados com 70 anos na grande nação da Babilônia. Daí você vê o livro de Daniel, Ezequiel, Jeremias, por conta de pecados. Mas Deus levantou vários profetas para tentar trazer o povo ao arrependimento, e um desses profetas foi esse chamado Abacuque. E o contexto de Abacuque, irmãos, era um contexto de devassidão espiritual e moral profunda. Quando nós lemos o livro, nós vemos um homem aqui num grande embate com Deus, um embate da fé, porque ele não entendia como poderia haver um contexto tão ruim em relação à igreja dos seus dias. Quando nós lemos o capítulo 1, o livro começa com o profeta dizendo para Deus: Senhor, quando é que eu vou gritar para o Senhor? Tem violência, os homens fazem isso e o Senhor não vai fazer nada. Então o profeta começa com uma grande pergunta para Deus em oração, dizendo: Senhor, não é possível que o Senhor não veja o que está acontecendo. Um povo que é violento, um povo que se entregou aos pecados, um povo que não vive a tua palavra, o Senhor não está vendo? É essa, digamos assim, a pergunta: até quando o Senhor vai ficar sem fazer nada? Deus depois responde ao profeta, dizendo que a resposta seria muito rápida, e de fato foi. Depois de alguns anos, Israel foi levado ao cativeiro. Isso gerou naquele homem uma profunda crise na sua fé. Afinal, ele queria uma solução no sentido de que Israel fosse transformado,
Israel se tornasse um povo piedoso e passasse a viver a palavra de Deus. Mas Deus diz: não, eu vou punir os pecados, eu vou destruir o meu povo. Então o profeta mais uma vez ora a Deus e diz: Senhor, como que tu podes então fazer isso e punir os pecados do seu povo, do teu povo, ó Deus, através dos babilônios, que são um povo terrível, um povo pecador, um povo entregue às ruínas de outros deuses, à imoralidade sexual, à baixeza desse mundo? Como que o Senhor pode fazer isso? Ele não conseguia entender. E aí veja, meus irmãos, que o contexto de Abacuque foi o contexto de Lutero, quando bradou: o justo viverá pela fé, e é o contexto da igreja dos nossos dias. Ou seja, igrejas degeneradas, igrejas com um falso evangelho, igrejas com uma falsa vida, igrejas com uma falsa piedade, mas vivendo como se fossem piedosos e justos aos olhos dos homens e de Deus. O contexto é muito parecido, percebe? E qual é a resposta de Deus para o contexto dele? Qual é a resposta de Deus para o nosso contexto? O que nós precisamos hoje? A resposta está aí no capítulo 2, verso 1 a 5, que nós lemos aqui. A resposta de Deus, por assim dizer, é o Evangelho. A resposta de Deus, ela pode ser resumida da seguinte maneira: a justiça de Deus virá, enquanto o justo vive pela fé e o soberbo corre para a sua ruína. Ou seja, o que Deus estava ensinando para ele é: qual é a resposta para isso? O justo vai viver por fé, o soberbo vai correr para a sua ruína. Mas enquanto isso acontece, Deus ainda dá para ele uma outra parte da resposta: é: espere por aquele que virá. Ou seja, Deus estava incentivando Abacuque como piedoso e o seu povo, que gemia, alguns piedosos que existiam, a esperar pela resposta definitiva, que era o Senhor e Salvador Jesus Cristo que viria. Vejamos essas verdades no sermão. Nosso primeiro ponto está do verso 1 ao verso 3, que é a visão que vai se cumprir, visão que é o próprio Cristo, como nós vamos ver. O verso 1 diz que o profeta se coloca na torre de vigia para esperar a resposta que vem de Deus. O profeta aqui, meus irmãos, ele entende que ele precisa da resposta de Deus sobre essas questões tão profundas que surgiram na alma dele. Ele reconhece, queridos irmãos, que lidar com essa dificuldade de ver o povo de Deus em impiedade e ver Deus usando pessoas ímpias para punir o seu povo era algo que suplantava a capacidade dele de pensar teologicamente. E ele entende então que ele precisa da resposta de Deus. Ou seja, ele não precisa da resposta que ele inventaria, a resposta da psicologia do dia dele, a resposta de se entregar a uma vida dissoluta. Ele precisa da resposta de Deus. E aqui nós vamos começar a aprender com o profeta que é isso que precisamos nos nossos dias. Nós precisamos da resposta que vem da palavra de Deus. Muitos têm buscado respostas para os dilemas espirituais e morais das suas vidas na psicologia, nos remédios, numa vida devassa, numa vida de um falso cristianismo com falsa piedade, de escamotear pecados e viver entre o povo de Deus. E estas coisas não são resposta para os dilemas que temos. Estas coisas não são resposta para o pecado. Não se apaga o pecado, o fogo do pecado, botando mais lenha na fogueira. A ideia aqui é que ele entendeu que ele precisava da palavra de Deus. E, meus irmãos, esse homem teve que esperar a palavra de Deus. O profeta não tinha toda a escritura na sua mão, como nós afortunadamente temos hoje, e podemos ler das respostas de Deus para a nossa vida. Ele teve que esperar. E isso é algo que também devemos aprender com ele. Ou seja, um homem que, diante de uma crise tremenda, de momentos difíceis, de um povo devasso, um povo ímpio, um povo que achincalhava os piedosos, ele teve que esperar Deus se manifestar em resposta. Por isso ele diz que ele se coloca numa torre de vigia. É interessante que essa figura que ele usa era uma figura comum do mundo antigo, das pessoas que eram vigias das cidades para verem a destruição chegar.
mas veja que esse homem se coloca nessa torre de vigia, não para ver a destruição, mas para ver a edificação que viria por meio da palavra de Deus, que ele tanto precisa. E assim nós aprendemos também com ele, queridos irmãos, que a palavra de Deus, que ele tanto reconheceu a necessidade, é o que nós mais precisamos na nossa vida. Sabe, muitas vezes nós nos cercamos dos cuidados desse mundo, nos cercamos dos prazeres, dos bens materiais, de inúmeras atividades no nosso dia a dia, e esquecemos o principal, que é a palavra de Deus. Pouco gastamos tempo em meditá-la, em aprendê-la, em sorver dela o leite genuíno espiritual, que não somente traz regeneração, ou seja, uma nova vida, mas também santificação. Nós esquecemos, irmãos, que a palavra é tudo o que precisamos na nossa vida. Certa vez, um grande pregador puritano, quando ele foi salvo, diz a história da igreja, que ao ouvir a pregação da palavra, ele, ao terminar o culto, se debruçou sobre o seu cavalo e durante 30 minutos chorou, sem conseguir subir nele. Por quê? Ele havia ouvido um pregador dizendo: Senhor, tire nossos filhos, tire nossos bens, tire nossas casas, tire nossos prazeres, tire-nos a saúde, tire-nos tudo, mas não nos tire a tua palavra que nos dá a salvação. É esse tipo de fé que os salmistas tinham, lá no Salmo 119, do Salmo 19 você pode ver, e que este homem tem, ou seja, a fé que entende que tudo que precisamos de mais precioso é a palavra de Deus, nada a suplanta. E veja que esse homem teve que aprender isso, vigiando e esperando por um tempo. Ele aprendeu que leva tempo receber essa resposta da palavra. Ele aprendeu isso de maneira, irmãos, que ele era um homem solitário ao esperar a palavra de Deus que viria a ele. Imagine você diante desse cenário e você não olhe e não veja ninguém esperando com você a palavra de Deus. Quão terrível foi na alma daquele homem, quão angustiante foi para ele aprender a esperar solitariamente a resposta que ele precisava, que era a palavra de Deus. Ele aprendeu, irmãos, fazer isso em quietude. É interessante que o profeta está aqui na torre de vigia, aquietado, esperando a resposta de Deus. Mesmo em crise, mesmo em momentos difíceis, nós vemos esse homem demonstrando a maturidade que veio da pregação profética na vida dele. Ou seja, ele era como uma criança que sabia esperar o tempo certo para as coisas. Da mesma forma, o Salmo 131 diz isso: não é altivo, Senhor, o meu olhar, nem soberbo o meu coração, eu sou como uma criança desmamada. Ou seja, o profeta estava aqui quietamente esperando a palavra de Deus. Ele não é como os crentes modernos, agitados de um lado para o outro, trocam de igrejas em igrejas, pulam de galho em galho, esperando novidades. Não, ele quietamente, ele espera e quer ouvir a palavra de Deus. Ele sabe que na agitação da mente e do coração, não somos aptos a receber a palavra. Afinal, nós temos um grande exemplo disso nas Escrituras. Você deve se lembrar do profeta Elias, o tesbita, quando ele foi ouvir a palavra de Deus na caverna em que Deus o levou. Deus passou como um grande vento, depois como um grande chacoalhar da terra, mas Deus falou com ele no cicio, ou seja, na quietude. É assim que devemos estar para ouvir a palavra de Deus. Mas ele entendeu uma coisa também, que vigiar requer estar aberto, irmãos, a transformações. Este homem está aqui aberto a ser mudado, transformado, santificado por Deus. Ou seja, ele entendeu que ouvir a palavra de Deus deve haver uma disposição do coração para a transformação de vida, para mudanças do coração. Curiosamente, queridos irmãos, nós hoje buscamos a palavra de Deus e poucos somos transformados. Quantas vezes você já fez uma devocional e você saiu da mesma maneira como começou aquela devocional, sem nenhuma transformação na sua vida, sem nenhum confronto do pecado, sem nenhum choro, nenhuma lágrima pelas mazelas da sua vida, completamente vazio, você saiu dali. O profeta estava ali,
esperando as correções divinas, esperando abertamente ser transformado e mudado por Deus. Então ele recebe, agora que está pronto depois de uma vigia, receber a palavra. E o que ele recebe de Deus? Diz o verso 2 que Deus o respondeu e pediu para ele gravar a visão. Ele recebe uma visão. Naquela época, meus queridos irmãos, em que não havia as escrituras, Deus falava por sonhos para pessoas pouco maduras espiritualmente, e falava por visões às pessoas que eram profetas e experimentadas das escrituras e na pregação da palavra. Por exemplo, você vê que Deus falou por sonhos a Nabucodonosor, a Faraó, a José, que não era pregador da palavra, e ele falava por visões aos profetas, homens que eram experimentados. Isso no Antigo Testamento, porque não havia as sagradas letras. Então Deus se revelava por meio de sonhos, visões, esse tipo de coisa que nós chamamos de profecia. Mas o autor de Hebreus diz lá na introdução ao seu livro que no passado Deus havia falado de inúmeras maneiras. Agora ele fala pela palavra, por Cristo, que é a revelação final. Portanto, nós estamos num momento histórico aqui do profeta, que Deus ainda fala por visões. E o que Deus dá a ele é uma visão que os teólogos chamam de a visão da justiça de Deus. E Deus dá isso, em primeiro lugar, para fortalecer a fé do profeta. Veja como Deus tem um cuidado paternal e especial para com seus filhos. Aquele homem estava ali questionando Deus sobre a maneira como Deus estava lidando com o pecado do povo. Deus poderia fulminá-lo, Deus poderia de uma maneira rápida acabar com o ministério profético dele, mas veja como que Deus trabalha com esse homem, com amor, com carinho, paternalmente, de maneira a tratar com o coração daquele homem. Ele dá a ele uma resposta adequada ao dilema moral daquele homem, ao dilema que eles estavam vivendo. E veja aqui que ele está fortalecendo o profeta, obviamente para continuar pregando, continuar o ministério profético dele, mas também para continuar na vida de fé. Deus trabalha no coração dele, e assim Deus faz conosco, irmãos. Muitas vezes, de maneira aleivosa, nos colocamos diante de Deus, fazemos questionamentos, e Deus não nos responde às vezes da mesma medida que merecemos. Já percebeu isso? Deus trabalha conosco, tem paciência conosco, vai lá no nosso coraçãozinho e trabalha pela palavra. E Deus está fazendo isso aqui com o profeta, e dá a ele uma resposta que é para ele, gerando confiança na palavra, confiança nas respostas de Deus. Mas mais do que isso, Deus também está trabalhando com a nação de Israel, com o povo de Deus, com a igreja do Antigo Testamento, de tal maneira que ele dá uma mensagem que deveria ser escrita em tábuas. Nós devemos lembrar que as sagradas letras possuem alguns episódios interessantes em que a palavra de Deus também foi escrita em tábuas. Os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas, ou seja, as tábuas da aliança, que eram o contrato entre Deus e o seu povo, em que estavam ali formalizando a lei sinaítica para o povo de Deus. Ou seja, aquela mensagem significa o quê? Que era perpétuo, durável, algo que não passaria, não seria esquecido, não seria deixado para trás. Um momento também curioso das Escrituras, que fala sobre mensagens que deveriam ser gravadas em tábuas, está no livro de Jó. Jó certa vez disse: se as minhas palavras fossem gravadas, porque ele queria que as pessoas soubessem do sofrimento dele, da angústia que ele passou. E de fato aquelas palavras foram gravadas e nós as temos nas Escrituras. Então essa ideia de gravar em pedras significa algo que é permanente, algo que é sólido, durável. O que Deus dá a Abacuque então é que Apocalipse chama de evangelho eterno, ou seja, uma mensagem que não era para ficar restrita aos dias de Abacuque e dos seus contemporâneos, mas uma mensagem que perpassaria os séculos, porque era mensagem durável, a mensagem da salvação. Ou seja, o que Deus estava falando com ele era o próprio evangelho da graça salvífica de Deus. Esta mensagem, irmãos, é a mensagem antiga das Escrituras,
que não começa lá no Novo Testamento, começa lá na primeira vez que o homem precisou de ouvir o Evangelho. Logo depois de ter pecado, Deus veio até o homem, Adão e Eva, e pronunciou o Evangelho a eles: desta mulher vai sair o descendente que vai esmagar o cabeça da serpente. Ali começou a pregação do Evangelho, o anúncio daquele que é o Salvador, o anúncio de uma salvação que não viria pelos feitos de Adão e Eva, e nem nossos, que viriam pelos feitos daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, esta mensagem de Abacuque é a mensagem do Evangelho gracioso, salvífico, eterno, sem o qual ninguém pode ser salvo, o Evangelho da salvação. E veja, irmãos, que Deus usa aí uma expressão curiosa para que possa ler até quem passa correndo. Há dois motivos aqui pelos quais Deus usa essa expressão idiomática. A primeira delas é que a mensagem deveria ser algo inteligível, de maneira que todos pudessem ler, ou seja, era uma mensagem de um significado tão profundo, tão valioso, tão necessário à necessidade humana de salvação, que todos deveriam poder lê-la. Ou seja, era a mensagem de conforto para os piedosos, conforto para Abacuque, mas também era a mensagem de confronto para o povo de Deus, e por isso ela deveria ser lida por todos. Todos ali deveriam ter acesso a essa mensagem, no sentido de que ela seria muito clara, muito simples de ser entendida, muito acessível. E veja, queridos irmãos, se o Evangelho não é acessível, claro e de maneira que todos podem entendê-lo, um Evangelho que diz que nós homens nascemos em pecado, um Evangelho que diz que nós não podemos nos salvar, um Evangelho que diz que a salvação é de Deus, como está em Jonas 2,9, ao Senhor pertence a salvação. Um Evangelho que diz que méritos humanos não existem em toda essa mensagem, que tudo vem de Deus para as nossas vidas, e Ele é o autor e consumador da fé salvífica. Mensagem simplíssima de entender, todos deveriam entender essa mensagem. Mas essa expressão, o segundo motivo, possa ler até quem passa correndo, dizem os comentaristas bíblicos, que é uma mensagem usada pelos arautos daqueles dias, no sentido de que essa mensagem ela não deveria ficar restrita ali, ela deveria ser clara, mas ela deveria ser levada adiante. Ou seja, é um evangelho que deveria ser pregado não só para o povo de Deus naqueles dias, mas ela deveria perpassar os séculos, ser levado adiante. O evangelho da salvação tem que ser pregado até a volta gloriosa de Jesus Cristo, ou seja, é uma mensagem que tem que ser levada. É interessante que Paulo, faz alusão a isso no Novo Testamento de uma maneira brilhante, em que ele chama ele e os seus pregadores de arautos, ou seja, aqueles que correm com a mensagem, levam a mensagem. E a ideia é a mesma aqui, ou seja, a mensagem tem que ser lida, proclamada, pregada, falada. Por quê? Porque é a mensagem de Deus para a salvação do homem. Este é o poder de Deus para a salvação do homem. O poder de Deus para a salvação do homem não está em anjos. O poder de Deus para a salvação do homem não está nos homens que podem declarar perdão de outros. Isso não existe. Não está em anjos ou santos que podemos nos ajoelhar e nos debruçar e rezar para eles para sermos salvos. Isto é uma forma blasfema de lidar com a salvação. A salvação é por meio desse evangelho que tem que ser levado adiante, tem que correr. É interessante, queridos irmãos, que quando nós lemos Apocalipse capítulo 6, e nós vemos ali que há um evangelho que sai vencendo e para vencer, um cavalo branco que sai vencendo e para vencer, ou seja, o evangelho que sai correndo adiante, uma mensagem que vai ser pregada. Mas veja que essa mensagem do santo evangelho, ela não se cumpriria nos dias do profeta. E veja aqui, meus irmãos, como foi difícil ouvir isso para o profeta. Talvez você, lendo o texto assim, não perceba, mas o profeta, a primeira pergunta dele foi: Senhor, até quando? A última pergunta dele, antes dessa resposta, foi, lá no capítulo 1, verso 17, Senhor, até quando?
Então o profeta faz duas perguntas: até quando? E aí ele recebe uma resposta e Deus fala: olha, isso aí que eu estou te mostrando não vai se cumprir agora. Interessante isso. Imagine você na pele do profeta, né? Recebendo uma visão que você quer que resolva os problemas nos seus dias, mas que aquele problema dos seus dias não vai ser resolvido desta maneira. Diz Deus aí que a visão estaria para se cumprir no fim, no tempo determinado. Em primeiro lugar, nós vamos tratar dessa questão do tempo determinado, porque há um conceito mundano dos nossos dias, que Deus não tem controle sobre todos os eventos do mundo. Pelo contrário, Deus tem controle sobre todas as coisas deste mundo. O tempo é determinado por Deus para todas as coisas. Deus é o decretador de todas as coisas. Se assim não fosse, Ele não seria Deus. Se você tirar de Deus a soberania que lhe é peculiar, Ele deixa de ser Deus. É como se você tivesse um ser humano sem alma. Não seria um ser humano, seria qualquer outra coisa. Deus não pode ser privado da sua soberania, tanto no tempo quanto no espaço. Por isso enganam-se aqueles que dizem aí que Deus não decreta e não está soberanamente governando o mundo. Não, diz aí, no tempo determinado, ou seja, Deus determinou, Deus marcou no relógio quando ia se cumprir a visão que estava sendo dada. No relógio, no tempo determinado. E diz aí que esse tempo determinado é para o fim. Essa expressão apressa para o fim tem a ver, irmãos, com o que na Bíblia nós chamamos de últimos dias. Os crentes dos nossos dias são equivocados em dizer assim: estamos esperando os últimos dias. Não, de maneira nenhuma. Os últimos dias chegaram com a vinda de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: o tempo está cumprido. Olha só, o tempo está cumprido, se cumpriu o tempo. Paulo, ao escrever a Timóteo lá em Éfeso, na primeira carta pastoral, ele diz: nos últimos dias os homens seriam assim, assado, e ele está falando dos seus dias. Ou seja, os apóstolos, eles entenderam que Deus cumpriria suas promessas de salvação em Jesus Cristo nos últimos dias, ou seja, nos dias em que Jesus viesse. Por isso ele está falando aqui do tempo do fim. Ele não está falando do tempo do fim, ou seja, no tempo exato que Jesus vai voltar gloriosamente. Ele está falando que isso seria cumprido no tempo determinado por Deus, naquilo que a Bíblia chama de últimos dias. E é interessante que Paulo interpreta a presença de Jesus na terra dessa maneira. Lá em Gálatas 4,4 ele diz: vindo porém a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Paulo está dizendo, os últimos dias chegaram. Por quê? Porque Jesus foi enviado por Deus, e Deus está dando essa mensagem para o profeta. Ou seja, quando vai se cumprir isso, profeta? No tempo do fim, nos últimos dias. Mas há algo, irmãos, aqui de uma sutileza profética e maravilhosa, que diz que essa visão se apressa para o fim. Mas no hebraico, literalmente está dizendo assim: a visão anela pelo fim. É interessante, a visão, né, é algo que, digamos assim, não tem personalidade, né? A visão profética naquela época era como se eles vissem um filme, uma mensagem pregada por Deus como se fosse um filme. Eles viam assim, só que aquilo não tinha personalidade. É como se você ligasse o DVD da sua casa e visse um filme. Não tem personalidade. Mas o profeta está dizendo: a visão tem vontade, a visão quer chegar no fim. Interessante ele dizer que essa vontade existe na visão. Por quê? Porque a visão, como nós vamos ver daqui a pouco no final do verso 3, é uma pessoa. Essa visão aqui não é algo etéreo, algo desconexo da realidade. Essa visão que o profeta vai ver aqui é uma pessoa, que graças a Deus diz o texto que não vai falhar a visão. E aqui, meus irmãos, isso é de grande esperança para o profeta e para nós entendermos que a palavra de Deus, ela é firme de tal maneira que ela não falha. Muitos têm duvidado das Escrituras, duvidado das promessas das Escrituras, mas as promessas das Escrituras não falham. Hoje pela manhã nós vimos
Pedro dizendo: nós temos confirmado a palavra profética quando vimos Jesus no Monte da Transfiguração, mostrando para a igreja que nós podemos ter certeza de que a palavra de Deus é verdadeira e ela se cumpre, mesmo, irmãos, que duvidemos no nosso coração, ela vai se cumprir. Mas diz aí, né, que se ela tardar, ele deveria esperar. É interessante, irmãos, Deus falar isso para o profeta, porque nós sabemos que Deus não tarda, que Deus não se atrasa, Deus não perde o trem, Deus está sempre no tempo certo fazendo as coisas. E na verdade, a questão de tempo para Deus é até algo difícil de entendermos. Por quê? Porque Deus é um Deus eterno, então Deus não vive no tempo como nós. Para Deus não existe presente, passado e futuro, Ele é um Deus eterno. Eternidade não tem presente, passado e futuro. O que tem presente, passado e futuro é tempo. Então ele diz: vai acontecer. Se tardar, por que ele está falando se tardar? Porque nós, seres humanos, é que temos dificuldade de esperar as coisas. Não é assim? Fale com o seu filho para esperar até a manhã seguinte para abrir os presentes de Natal. Ele vai ficar o tempo inteiro: pode abrir, papai? Pode abrir? Vai viajar com criança. Já viu o filme do Shrek? Criança é igual o burro do Shrek, né? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Nós somos assim. Liga para uma pizza e fica esperando meia hora. Deu 10 minutos e você está subindo pelas paredes. Por isso Deus está falando: olha, espere para se cumprir. Parecer demorado é uma questão nossa, do ser humano. Nós temos dificuldade de esperar, nós temos dificuldade de ver a obra de Deus, nos contentar com aquilo que está acontecendo. Por isso Deus aqui dá um alento ao profeta: olha, se parecer demorado aí, se parecer tardar, espera. Mas olha que maravilha, né? Deus diz: espera o. Provinha de português. Visão é uma palavra masculina ou feminina? A visão feminina, tanto no português quanto no hebraico que foi escrito a Bíblia do Antigo Testamento. Mas o profeta usa o pronome masculino: espera o. Por que ele usa a expressão espera o e não espera a? Lembre-se que eu disse que a visão tem vontade, a visão espera para se cumprir. O profeta está entendendo aqui, irmãos, a visão é uma pessoa. A visão que ele está recebendo de Deus é Jesus. A Bíblia nos ensina que aquilo que os profetas tanto pregaram e esperaram no Antigo Testamento, e tanto receberam de Deus instrução no Antigo Testamento, era Jesus. Ou seja, a mensagem do Antigo Testamento, toda ela é focada no Cristo Salvador. Então o que ele deveria esperar? Que Deus livrasse o povo da Babilônia? Não, ele deveria esperar Jesus. Ou seja, a solução para o problema humano é Jesus. E qual é o verdadeiro problema do ser humano? O verdadeiro problema do ser humano, irmãos, não é falta de dinheiro, falta de emprego, falta de educação ou falta de qualquer outra coisa, a não ser a falta de comunhão com Deus por causa do pecado. Este é o verdadeiro problema humano, e esse problema humano ninguém pode recebê-lo, ninguém pode transformá-lo, ninguém pode fazer com que esse problema se finde, a não ser esta visão: Cristo, o descendente da mulher, aquele que cumpre Gênesis 3,15, aquele que é o descendente de Abraão, como nós vimos em Gálatas. O que Abacuque deveria esperar? Jesus, que não viria nos seus dias. Então, queridos, qual é o verdadeiro problema da nossa igreja, da sua vida, da minha vida e do ser humano? Pecado. Qual é a solução para pecado? Jesus. Afinal, pode-se fazer o que for para tentar resolver o problema do homem, mas não tem jeito. Hitler tentou, olha o que ele fez. A Europa hoje está aí, né, achando que está na ponta dos cascos, somos educados.
Na Noruega não tem adultério? Não tem assassinato? Não tem roubalheira? O problema do homem não é social, é moral, é pecado, é separação de Deus, e só pode se resolver isso com Jesus Cristo. Por isso, Jesus é a justiça de Deus nesse texto. A visão é a visão da justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Jesus. Primeira maneira de Jesus ser a justiça de Deus nesse texto, nós vamos ver que a outra. Jesus é a justiça de Deus, porque Deus não podia perdoar seu pecado, meus irmãos, sem punir o seu pecado. Deus não é um juiz molesto, Deus não é como o juiz dos nossos dias, Deus não é aí os nossos supremos tribunais, Deus não passa a mão no pecado do ser humano e não burla a sua lei. Pecado tem que ser punido, certamente morrerás. E o homem não pode resolver esse problema. Então quem resolve? Jesus como justiça de Deus. Jesus que recebe a punição dos nossos pecados. Ele que vai lá no madeiro, recebe a maldição que estava sobre nós. A verdadeira maldição que existe é a maldição do pecado que estava sobre nós, e ela cai sobre Jesus. Por isso Paulo escreveu lá em Romanos 3 que Deus pode ser o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Por quê? Porque Ele puniu os pecados em Jesus. Romanos 3, 25 e 26. Se não houvesse punição de pecados em Jesus, não haveria salvação, não haveria como Deus te perdoar. E é isso que Deus está mostrando para Abacuque. Abacuque, você acha que o problema aí é a Babilônia? Não, o problema é pecado, meu filho. E a maneira que tem de resolver é Jesus ser punido pelo pecado. Então, o que Deus ensinou para Abacuque é: a vida no Antigo Testamento era uma vida de espera por Jesus, uma vida de esperar aquele que traria perdão verdadeiro de pecados, porque os pecados do Antigo Testamento não haviam sido purificados senão pelo sangue de Jesus que viria. Essa é a mensagem que Deus deu, o Evangelho. E hoje, meus irmãos, no Novo Testamento, a mensagem para nós é a mesma, uma mensagem de espera. Pedro diz: meus irmãos, esperem por Jesus, não se esqueçam que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda Deus a sua promessa, Ele é longânimo, Ele quer que vocês sejam salvos, mas Jesus virá como ladrão. Ou seja, espere por Jesus também. Essa é a mensagem do Novo Testamento, mensagem de salvação em Jesus, de esperar, não mais um Jesus que virá para perdoar pecados, mas um Jesus que virá para consumar a obra da salvação. Ou seja, a mensagem não era para todos os séculos, é para você hoje. A mensagem é Jesus. Espere a volta de Jesus. Salvação só existe em Jesus. Segundo ponto do nosso sermão aqui, o problema então é esperar, não é? Então como esperar? Deus mostra para o profeta: só há duas maneiras de esperar esse Jesus. Só há duas formas: o justo e o injusto, a forma certa e a forma errada. Não existe uma forma mais ou menos, ou é do jeito certo ou é do jeito errado. Como esperar então? Deus começa a dizer: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Deus está mostrando para o profeta as duas maneiras de esperar, e ele começa aí com o soberbo. Eis o soberbo. Veja que o pronome está indicando uma pessoa, mas a ideia do profeta não é uma pessoa, mas um tipo de pessoa. Ou seja, o soberbo, ele é personificado num tipo de pessoa, num tipo de gente, que você olha e fala assim: essa pessoa é soberba. Mas quem são esses? Para você entender quem são esses, você deveria ter lido todo o livro antes, mas eu vou dizer para vocês, facilitando o trabalho. Aqui nesse livro soberbo, em primeiro lugar são os babilônios, que iriam destruir Israel, e em segundo lugar são os israelitas infiéis. Então os soberbos são aqueles que não criam em Deus, tanto no meio dos gentios, quanto daqueles que se declaravam crentes, mas não eram crentes.
mostrando para a gente então o que? Os soberbos são aqueles que se dizem ímpios, eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus, mas são aqueles que também dizem assim, eu acredito em Jesus, mas não vivem a vida que Jesus quer para eles, a vida segundo as Escrituras. Então os soberbos podem ser definidos como aqueles tipos de pessoas que querem viver em independência de Deus, ou seja, pessoas que querem ser livres. A mensagem dos nossos dias não é essa? Seja livre, não é assim? Livre, leve e solto, como diz a música. A mensagem de hoje é essa: olha, seja livre, seja quem você quiser ser. Se você quiser fazer uma operação aí de emasculação, faça, seja livre. Não existe uma lei natural que te diz que isso não pode ser feito, como se não existisse uma lei criacional que diz que o homem é homem, mulher é mulher. Você quer ser feliz? Então beba até falar chega, seja livre, independente de Deus. Não preste contas para ninguém. Case quantas vezes você quiser, até você acertar. Ora, tolo não sabe que o problema é ele, né? Vai casar até e nunca vai acertar, porque deveria acertar ele mesmo. Perceba que soberbos são esse tipo de gente que acha que não precisa de Deus. E veja, queridos irmãos, isso pode acontecer com aqueles que se dizem crentes, que vivem em independência de Deus, que não amam a Deus, não respondem a Deus, não prestam contas a Deus. Essas pessoas acreditam que elas não precisam de nada de Deus, ou seja, o sustento veio do meu trabalho, sou eu que conquisto as coisas, sou eu que faço as coisas, eu sou o cara. Pessoas que acreditam que não precisam do sustento de Deus para viver, como se o ar que respiramos, o batimento dos nossos corações não viesse pela ordenação divina. Pessoas que acreditam que não precisam da proteção de Deus, ou pela sua fé, para a sua fé, ou para a sua vida como um todo. É curioso, né? Hoje a gente vê aí irmãozinhos dizendo que estão pisando na cabeça de Satanás, quando o anjo do Senhor disse, o Senhor te repreenda. Pessoas que acreditam que são poderosas, que não precisam da proteção divina, que não acreditam que não precisam do Deus Todo-Poderoso, elas são poderosas em si mesmas, tomando para si funções que nem lhes cabem. E pior, são aquelas pessoas que acreditam que não precisam de Deus para a sua salvação. Veja, os babilônios eram assim naqueles dias. Os babilônios eram aqueles que acreditavam em falsos deuses e acreditavam que eles podiam se salvar pelas suas obras, que eles podiam se endeusar. Afinal, toda religião falsa tem por princípio salvação por aquilo que você faz. Vê o catolicismo romano, você é salvo pelo quanto você se dedica. Vê o budismo, você tem vida eterna pelo quanto você se dedica. Vê aí o espiritismo, você tem que fazer inúmeras obras para reencarnar melhor, até atingir o nível máximo. Ou seja, toda religião falsa, como a dos babilônios, é faça e seja salvo. Estes são os soberbos. Só que esses soberbos, né, que ali eram tipificados na Babilônia e sobretudo na figura do seu rei Nabucodonosor, né? Você deve se lembrar do livro de Daniel, que ele fez uma estátua de ouro da sua pessoa, para que as pessoas o adorassem. E talvez você pense assim, pastor, mas o mundo não faz isso hoje. Meus queridos irmãos, todos aqueles que querem viver a vida segundo elas acham melhor, e não segundo a palavra acha melhor, elas se fazem seus deuses. O problema humano é pecado, e o pecado humano que se manifesta de maneira mais grave chama idolatria do coração, ídolos que nós criamos, e o maior ídolo que existe no nosso coração chama você. Veja isso, você passa o dia inteiro pensando em satisfazer a você mesmo, ou eu estou mentindo? Ou você levanta de manhã e fala assim, vou viver esse dia para a glória de Deus, vou orar agora para que o reino de Deus venha. Aí sai de casa, chega no trabalho e fala assim, aqui vai estar o reino de Deus, eu vou ser sal e luz. Vai para a hora de almoço, senta na mesa, agradece, fala assim, ó Deus bendito que me deu essa comida. Volta para casa e fala assim, eu estou cansado, mas eu vou discipular minha esposa, vou disciplinar meus filhos para servir a Deus. Não, eu quero descanso. Mulher, traz aí um frango assado. A mulher fala, agora o meu marido chegou, agora eu vou ter um descanso.
Ou seja, você passa o dia inteiro servindo a si mesmo. O maior problema humano é você mesmo, o seu próprio ídolo. Percebeu? Então, não julgue que os babilônios eram aqui idólatras, você também é. E é por isso que o outro tipo de soberbo aqui eram os infiéis israelitas. Os infiéis israelitas que tentavam viver a lei de Deus de qualquer jeito e achando assim, está tudo bem entre nós e Deus. Afinal, nós tentamos aqui cumprir a lei, nós tentamos viver uma vidinha aqui que parece piedosa, mas está tudo bem. E não percebiam a corrupção do coração deles, em que eles não serviam a Deus de verdade. E meus irmãos, isso foi tão notório no povo de Deus, porque eles escravizavam uns aos outros, no tempo de Abacuque, contrário à lei de Deus, que diz que eles não poderiam se escravizar. Eles, irmãos, procuraram ajuda no Egito, ao invés de confiar em Deus, soberbos de coração, ao invés de ver o pecado deles e se humilhar diante das pregações dos profetas piedosos, eles iam até os profetas de Baal, que diziam que, olha, Deus não vai trazer destruição, tem paz para os seus dias, fiquem tranquilos, Deus está satisfeito com vocês. Ou seja, procuravam uma falsa palavra para se sentir bem. Veja que eu estou descrevendo as igrejas dos nossos dias, não é mesmo? Quantas falsas igrejas, falsas pregações nós temos que estão com bancos abarrotados de falsos crentes, procurando palavras que fazem bem aos seus corações, mas jamais tocam no seu pecado, na injustiça que eles vivem, na maneira dissoluta como eles andam com o Senhor, ou andam sem o Senhor. Ou seja, o problema de Abacuque é o problema dos nossos dias: justiça própria, falsa justiça. Pessoas afastadas de Deus, que não querem saber de Deus. Mas, irmãos, cuidado, por Deus esquadrinha o coração. Deus conhece o coração humano e sabe quem são os soberbos. E Deus diz: sua alma não é reta nele. O que Deus está dizendo? Não há pessoa que em si mesma tenha retidão moral e espiritual. O que Deus está ensinando aqui é a pregação verdadeira do Evangelho, que está esquecida das igrejas, de falar que o homem não é bonzinho. O homem não é bom. Você quer ver o que Davi disse sobre o homem? Abra rapidamente Salmo 51, verso 5. Homem segundo o coração de Deus, olha o que ele disse sobre o homem. Se o homem é bom, né? Como Davi poderia ter dito isso de si mesmo? Salmo 51, verso 5, diz assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, qual é a verdade que Davi confessa? Senhor, eu nasci pecador, eu nasci debaixo da culpa do pecado. Esse é o homem verdadeiro. Mas o homem verdadeiro, irmãos, sem uma ação de Deus, ele permanece na sua soberba e jamais confessa quem ele é. Jesus teve que enfrentar os soberbos dos seus dias, e ele teve que ensinar para eles: gente, reino de Deus tem que ser recebido como uma criança, ou seja, com humildade, recebido como aquele que não tem nada para dar. Jesus teve que ensinar para os seus contemporâneos, que achavam-se piedosos e santos: os sãos não precisam de médico. Jesus teve que ensinar para eles que aqueles que desciam justificados do templo eram aqueles que abaixavam a cabeça e diziam: ser propício a mim pecador, e não aqueles que levantavam a cabeça e diziam assim: eu sou bom, Deus. Esse é o soberbo. Mas tem dois caminhos, não é? O justo vive pela fé. Só que, meus irmãos, há um grande problema, porque quando nós lemos Romanos 3, 9 a 19, Paulo diz para a gente: não há justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se fizeram inúteis, todos se extraviaram, seus pés são velozes para derramar sangue, na sua boca há maldição. Como que o justo vive pela fé, se não há justo nenhum sequer? Em primeiro lugar, o que Deus está ensinando aqui é que realmente o que Paulo ensina: não há nenhum homem que seja justo em si mesmo. Ou seja, não há nenhum ser humano que possua justiça própria. Ninguém pode se levantar e dizer: eu sou justo, eu tenho justiça inerente na minha natureza, eu sou bom.
inerentemente bom. Se você disser isso, eu vou dizer para você: você tem pecados? E você vai dizer sim, e eu vou dizer: então você não é bom e não é justo, porque quem é bom e justo não tem pecados. Percebe? Então o que ele está dizendo é: pessoas que não têm justiça própria. E quando Deus ensina isso para Abacuque, meus irmãos, ele está olhando para o futuro, para Cristo, mas ele também olha para o passado. Por quê? A mensagem da Bíblia é a mensagem de justiça pela fé. Abacuque certamente se lembrou aqui de um sujeito que era o pai da nação, chamado Abraão, que diz, Gênesis 15, que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para justiça. Veja, Abraão não era justo em si mesmo, Abraão era arameu, era ímpio, era alguém que vivia lá na idolatria e na devassidão dos seus dias, mas Deus o justificou pela fé. Por isso Paulo, quando diz lá em Romanos 3, que acabei de citar, não há justo nenhum sequer, ele completa a ideia mostrando que a justiça vem de Cristo para nós pela fé, e o exemplo que ele dá é de Abraão, e ele cita Gênesis 15, ou seja, Abraão creu em Deus e isso lhe foi dado por justiça, isso foi contado para a sua justiça. Então Deus está mostrando aqui para o profeta que o justo não é aquele que tem justiça própria, é aquele que sente a devassidão do seu pecado pela ação interna do Espírito, que tem um coração contrito, abatido, e ele diz: sou pecador, Senhor, sê propício a mim, justifica-me por meio de Jesus Cristo. É aqueles que vivem pela fé no verdadeiro justo, é aqueles que entendem que eles não podem acrescentar nada na obra de Jesus, que eles não podem ser justos independentemente de Jesus, que eles entendem o que? A verdadeira justiça está em Cristo, que o que Cristo fez é viver toda a lei para nos salvar, Ele é o justo, e aí nós cremos nesse justo, e nós recebemos a justiça desse justo, e somos perdoados dos nossos pecados. Por isso Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, ou seja, a fé é um instrumento da salvação, um instrumento da justiça de Deus. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Desta feita, a declaração de Cambridge diz o seguinte: reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada, ou seja, contada como nossa, como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene a sola fide, possa ser conhecida como igreja legítima. Ou seja, Lutero disse: uma igreja que não prega que salvação é pela graça mediante a fé é Satanás, igreja de Satanás, não pode ser igreja, porque o verdadeiro evangelho é salvação pela graça mediante a fé. Essa é a mensagem do evangelho, é uma mensagem que leva a essa confissão de que nós somos salvos no justo, e leva a uma vida justa. Por isso Jesus disse: vocês, aí meus discípulos, a justiça de vocês tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Eles estavam falando de uma justiça de vida, de uma vida pela palavra de Deus, que era muito maior do que a dos escribas e fariseus. Você já viu escriba e fariseu? Já viu como é que eles eram chatos, entre aspas, em relação à lei? Como é que eles eram meticulosos em relação à vida pela lei? O crente tinha que superar isso. Falsos crentes é que dizem: sou salvo pela graça mediante a fé, mas você os vê numa vida de pecados, numa vida longe da palavra de Deus, de maneira que eles vivem de acordo com o que eles acham ser melhor para a vida deles. Isso não é vida de quem é justificado, isso é uma vida de falsos crentes, de soberbos. Mas como eu disse, o justo que vive pela fé, Abacuque está olhando para frente. Hebreus 2, 10 a 13, nós vamos ver o verdadeiro justo que vive pela fé. Diz assim: convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem,
conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, ou seja, atingisse o seu objetivo por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele minha confiança, e ainda, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui: você quer saber de um justo que vive pela fé e que é maior do que todos? Olhe para Jesus. Ele diz: eu porei nele minha confiança. Ou seja, é uma citação da boca de Jesus em relação a Deus. Ou seja, Jesus é o justo verdadeiro que vive por fé no Pai, vive por fé nas promessas, no fé na palavra de Deus. Ele é o verdadeiro justo. Por isso que Deus está mostrando para Abacuque é: olhe para o verdadeiro justo, creia no verdadeiro justo e viva como o verdadeiro justo. A mensagem que perpassa ao longo dos séculos. Mas, antes de terminar essa mensagem, Deus dá a ele ainda mais uma pitadazinha para a gente entender quem são soberbos. O verso 5, ele diz: assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como morte, que não se farta, e ele ajunta para si as nações e congrega os povos. Ele aqui volta agora do geral, do soberbo de maneira geral, para o específico. Quem são os soberbos que eles deveriam alertar-se? Os babilônios. E por que Deus fecha essa sessão com uma descrição dos babilônios nos dias de Abacuque? Porque, meus irmãos, nós temos o hábito muito esdrúxulo de às vezes invejarmos os ímpios. Nós queremos ter o que os ímpios têm, queremos viver como os ímpios vivem. A gente acha que os ímpios têm saúde, são saudáveis, nédios. Nós achamos que os ímpios são verdadeiramente felizes, porque eles estão comendo, bebendo, fazendo churrasco para lá e para cá, e não estão nem aí para a vida, que eles fazem o que lhes dá na telha, e às vezes a gente sente uma pitadinha de inveja, e aí Deus está aqui alertando o seu povo: não façam isso. Vejam para vocês quem são os soberbos, os babilônios. E aí ele diz que eles são como aqueles que bebem vinho em abundância, e esse vinho é enganoso. A palavra vinho aqui, literalmente é bebida forte, que provavelmente deveria ser cerveja, ou algum tipo de fruto da cevada, ou seja, bebida derivada da cevada, mostrando que os babilônios, eles eram fanfarrões, beberrões, pessoas dadas ao fausto. Afinal, as pessoas que são ímpias são assim, não é mesmo? A ideia de ímpios é: comamos e bebamos, amanhã morreremos. E aí Deus está dizendo: eles são soberbos. A vida não é para ser vivida assim. E é interessante que após cada vitória que eles tinham, eles viviam sempre bêbados. E não só nas vitórias, mas até próximo das derrotas. É curioso o fato de que lá em Daniel capítulo 5, quando nós vemos a queda da Babilônia, o rei está se banqueteando com os homens da corte, e enquanto ele está ali banqueteando, o próprio rei Dario com o povo está invadindo lá a Babilônia para destruir, e eles estavam bebendo. Veja se não é o mundo desta maneira: bebe-se para ficar bem, bebe-se no meio das alegrias, mas sempre está longe da consciência. Para quê? Aplacar a consciência de pecados. Por isso o mundo se entrega tanto aos prazeres carnais, porque os prazeres carnais nos dão segundos, minutos ou talvez algumas horas de alívio das consciências desgraçadas pelo pecado. Mas vejam que eles são arrogantes, e eles estão aí de maneira como nunca se fartam. Eu gosto de uma metáfora para poder falar sobre os ímpios. Eu sou um cinéfilo e eu gosto muito de filme de terror, e filme de terror de vampiros também. É interessante que os vampiros são sempre descritos como aqueles que nunca se fartam, estão sempre com sede. Já viu que ímpio é assim? Nunca se farta. O ímpio compra uma casa nova, não está bom ainda, tem que comprar um carro novo. Comprou o carro novo, não está bom ainda,
tem que fazer a viagem internacional. Fez a viagem internacional, também não está bom. Está sempre buscando algo para preencher o vazio. Nunca se fartam. São como um sepulcro que sempre vai recebendo mais e mais cadáver. Não para nunca. Esses são os arrogantes. Por quê? Porque eles não entendem que a verdadeira vida só encontra saciedade em Deus, em Cristo Jesus. Não há saciedade em vícios ou na vida pervertida, só há sociedade verdadeira em Jesus. Percebe? Que ele está descrevendo os ímpios aqui para nos alertar: não queira ser como os ímpios. E diz aí que os babilônios ajuntavam para si as nações para destruí-las. Ou seja, os ímpios são destrutivos e autodestrutivos. Veja os ímpios ao seu redor, o quanto eles vão se destruindo todos os dias. Deus está mostrando: não seja como esses homens. Mas lembre-se que eu disse que Jesus é a justiça de Deus nesse texto de duas maneiras. Qual é a segunda maneira? A segunda maneira é que Jesus é a justiça de Deus na punição dos pecados dos ímpios. Porque o verso 5 ele está aqui como um grande alerta. Porque na palavra de Deus, e sobretudo na teologia sapiencial da palavra, o que precede a grande ruína do ser humano? Soberba. Os ímpios são soberbos. O verso 5 está aí como um grande alerta. O que vai acontecer com os soberbos? Vão ser destruídos. E Jesus é a justiça de Deus nesse sentido. Por quê? Porque ele é o juiz final dos soberbos. Jesus, quando voltar, irmãos, ele não vai voltar como um salvador bonzinho para os ímpios. Ele vai voltar como o juiz da terra. E é interessante porque Deus sempre tem que punir pecados. E só há duas maneiras de Deus punir pecados: ou ele pune o pecado dos eleitos em Jesus, ou ele pune o pecado dos ímpios nos próprios corpos e almas dos ímpios. Por isso existe uma realidade chamada inferno, que é a punição final da justiça de Deus sobre os ímpios. Aqueles que nunca receberam a Cristo, que nunca deixaram a sua soberba, nunca se humilharam e disseram: ser propício a nós pecadores. Nós precisamos de Jesus. E Jesus é a justiça de Deus nesse sentido. Ele vai punir os ímpios para todos sempre. E por isso a pergunta que fica para nós nesse texto é: quem é você? O justo ou o soberbo? Como viver esse texto para então passarmos a Santa Ceia do Senhor? Primeira aplicação que nós vamos fazer é: fé na palavra de Deus, queridos irmãos, é um grande contraste com os soberbos. Os soberbos são aqueles que não aceitam a Bíblia na sua totalidade, não aceitam as regras da Bíblia. Entre em algumas igrejas ou em algumas casas de crentes e diga assim: 1 Timóteo 2,12 está dizendo o seguinte: a mulher não pode pregar na igreja, ela tem que permanecer em silêncio. Está escrito na Bíblia, 1 Timóteo 2,12, é muito claro. Paulo fala: eu não permito que a mulher fale na igreja ensinando, ela tem que ficar calada. Entre numa igreja aí e fala isso, você vai ver um monte de soberbo. Paulo era machista. Está escrito na Bíblia. A palavra é uma palavra inspirada. Então você está chamando Deus de machista. Soberba. Percebeu? E o que dizer, né? Quando Paulo diz assim: mulheres, sede submissas ao seu próprio marido. E aí a mulher moderna vai fazer o quê? Esse povo está louco? Soberba. Fale para os homens. Homens, Efésios 6,4 que nós lemos hoje: criem os seus filhos na disciplina de uma estação do Senhor. Pastor, passar tempo com criança, isso é uma lástima. Soberba. Soberba é não aceitar a palavra na sua inteireza. E são muitos aí que estão indo para o inferno cheio de soberba, falando que são crentes, mas não querem viver a Bíblia.
Isso é soberba? Você é assim? Qual área na sua vida você está mostrando soberba? Se você não pode dizer que a Bíblia é a palavra de Deus total e viver essa Bíblia, você é um soberbo, você está indo para o inferno. É a hora de se arrepender. E você está cheio de justiça própria, e o inferno está cheio de justiça própria, porque isso não existe. Por isso eu quero apresentar a você os dois modos de viver. O modo justo de viver, que é o jeito certo de viver. O modo justo de viver é aquele que crê que salvação vem inteiramente de Deus. Você não coopera em nada para a sua salvação. Mas, porque você é salvo, você quer viver a Bíblia. Paulo disse, em Efésios 2, 8 a 10, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, mas somos feitura dele, criados para as boas obras, que Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Ninguém é salvo por obras, mas as obras acompanham a salvação. Por isso ninguém entra no céu sem obedecer a palavra de Deus. O céu é um lugar de obedientes, e essa é a maneira correta de você viver, e obediência a tudo que a Bíblia diz para você. A segunda maneira, eu digo para você, não viva sobre ela, é a maneira soberba, daqueles que se acham juízes de Deus e da sua palavra. Essas pessoas avançam para o fim do mundo, em que jamais terão a justiça de Cristo sobre as suas vidas, e viverão no inferno para todos sempre, afastados da bondade e longanimidade de Deus. Não queira isso para a sua vida. Jesus descreveu o inferno como um lugar de choro e ranger de dentes, ou seja, de sofrimento na alma e no corpo para todos sempre. O sofrimento vai chegar para os ímpios. Não queira ser como eles, porque um dia a injustiça deles vai ser punida. Hoje, no tempo presente, eles se vangloriam: Deus não nos pune, Deus não nos alcança. Mas Deus vai alcançá-los. A palavra dele não pode falar. Quarta aplicação: nós devemos viver por fé aqui e agora. É ter fé, depositar toda a nossa confiança em Jesus. Mas, queridos irmãos, há uma realidade difícil aqui. O tempo de espera para Jesus voltar é um tempo muito perigoso. Muito perigoso. É um tempo em que os verdadeiros crentes terão dificuldades e lutas. Por isso, busque fortalecer a sua fé, porque Jesus disse sobre a sua volta: porventura haverá fé na terra? Busque fortalecer a sua fé. Como eu fortaleço a minha fé? Não tem jeito de fortalecer a sua fé, a não ser pelos meios de graça. Quais são os meios de graça? Palavra de Deus. Você tem que comer essa Bíblia, ouvir essa Bíblia, meditar nessa Bíblia, crer e confiar nela e se submeter a ela. Esse é o primeiro e excelente meio de graça. É interessante, irmãos, como hoje nós nos tornamos tão ignóbeis para as coisas espirituais. Já viu o tipo de gente que a gente julga como piedosa nas Escrituras e sábia nas Escrituras? Às vezes a gente chega na igreja e olha para uma pessoa que mal sabe ler a Bíblia e nem lê a Bíblia direito e fala assim: essa é piedosa. Como se tem piedade sem conhecer Bíblia? Não tem. Inexiste. Esse mito, da fulaninha de cabeça branca, de coquinha na cabeça, que nem sabe ler, que não lê Bíblia, que é piedoso, tem que acabar. Isso é bobagem. Piedoso é quem conhece Bíblia e vive Bíblia.
e conhece o Jesus da Bíblia. E não tem jeito de conhecer o Jesus da Bíblia, senão pela própria Bíblia. O segundo patamar de meio de graça são os sacramentos, batismo e santa ceia. São as maneiras como Jesus alimenta a sua igreja. Não tem como ser alimentado sem isso também. Por isso eles devem ser feitos de maneira correta, na alma e na administração dos pastores e líderes da igreja. Veja que Jesus estava matando pessoas lá em Corinto por uma falsa administração dos sacramentos. Paulo diz: tem muitos de vocês que dormem na igreja de Corinto. Ou seja, Jesus matou muitos de vocês aí porque vocês estão brincando com a Santa Ceia. Coisa séria. Sacramentos, alimento para a alma. E o terceiro é, digamos assim, um dos grandes calcanhares de Aquiles dos crentes: a oração. A oração que deveria ter uma vida de profusão em nós, mas que está sempre ali faltando na nossa vida, curtinha. Orou ao orar, orou ao dormir, mesmo assim na hora de dormir já está balbuciando, termina um amém já dormindo, sem vida de oração. Como é que vai ter intimidade com Deus se não entra diante do trono da graça em oração? Os justos usam isso em profusão. Os justos sorvem da graça de Deus nesses meios. Eles vivem como justos. Eles amam a palavra, eles amam os sacramentos, eles amam a oração, e eles vivem assim. Mais uma vez eu vou perguntar: quem é você nesse texto? O justo ou o soberbo? Vamos cear? Éder, por favor, vem à frente. Vou chamar o Luciano também, por favor, Luciano. Vamos servir a Santa Ceia do Senhor. E como eu citei Paulo aqui escrevendo aos Coríntios, vamos abrir 1 Coríntios 11, 23 a 32, e você vai ver que eu não estou mentindo. Tinha gente morrendo na igreja de Corinto por causa da Santa Ceia, um mau uso da Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 23 a 32 diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Na noite em que o nosso Senhor foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque estão bebendo juízo, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem, ou seja, que morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, com soberbos. Paulo escreve essa carta aqui, numa igreja em problema, e ele agora vai enfrentar um dos grandes problemas ali: Santa Ceia. A Santa Ceia naquela época, irmãos, era muito diferente do que nós temos hoje, que é um pãozinho com um cálicezinho. Não, era um verdadeiro banquete, tanto que era chamada de festa do amor, e os crentes levavam comida para a igreja e se banqueteavam. Só que tinha alguns engraçadinhos em Corinto, lembra, uma igreja dividida, sou de Apolo, sou de Paulo, sou de Jesus. Alguns engraçadinhos chegavam ali, avançavam na Santa Ceia e comiam tudo, e bebiam muito, e ficavam bêbados. E aí Paulo fala assim: olha, o que vocês estão fazendo aí não é a ceia do Senhor, não.
Eu vou falar para vocês como é que é a ceia do Senhor. Recebi do Senhor. Ó, Paulo não inventou a ceia, mas ele está falando, do jeito que eu recebi de Cristo, eu estou dando para vocês. E aqui ele mostra que sacramento tem que ser levado a sério, porque é uma ordenança de Jesus. Nenhum homem tem poder de dar sacramentos. Curiosamente, a Igreja Católica tem 7, né? De onde que eles tiram os outros 5? Da Bíblia que não é. Porque Jesus nunca mandou fazer extrema unção. Já percebeu isso? Paulo está falando, do jeito que eu recebi, ó, apóstolo, não é papa não, é apóstolo, falando assim, do jeito que eu recebi, eu estou dando, façam desse jeito. E aí ele mostra o que? Maneira correta, o Senhor tomou o pão, tomou o cálice, deu para todos, não restringiu o cálice só para o papa, ou para o padre, não, é para todos. E aí ele explica o significado espiritual. Nós rememoramos a morte de Cristo pela Santa Ceia. Ou seja, a Santa Ceia é um alimento espiritual. Por quê? Porque nós rememoramos o que Cristo fez por nós, morreu pelos nossos pecados. Olha o Evangelho aqui, o justo que vive pela fé, o Cordeiro Pascal que morreu por nós. Mas não só isso, né? Não é somente rememorar, é algo tão sério, que ele diz aí, ó, porque vocês estão brincando com isso, vocês estão tomando juízo, e tem muito aí doente morrendo aí dentro de vocês. Ou seja, a Santa Ceia não é só um memorial, mas é também algo que Deus faz espiritualmente na sua igreja, um alimento espiritual. Se assim não fosse, eles não estariam morrendo física e espiritualmente. Então é um momento de seriedade, solenidade, em que nós consideramos o quê? Discernir o corpo. O que significa isso? Em primeiro lugar, eu tenho que ser membro de uma igreja verdadeiramente cristã para tomar a Santa Ceia. Pastor, eu sou de uma igreja que não crê que Jesus é eterno como Pai. Você não é crente, não tome a ceia. Eu sou de uma igreja que o Espírito Santo é só uma força, não é a terceira pessoa da Trindade. Você não é crente, arrependa dos seus pecados, não tome a ceia, você vai morrer por isso, espiritualmente e depois eternamente. E muitos estão morrendo até fisicamente por isso. Então, ser membro de uma verdadeira igreja, não importa se é presbiteriana, se é batista, se é metodista, igreja de verdade, porque a mesa é do Senhor, e aí tem que estar em comunhão com essa igreja, ou seja, você não pode estar em disciplina com essa igreja. Pastor, eu pequei hoje, eu posso tomar ceia? É óbvio. Quem que não peca? A Santa Ceia não é para quem é perfeito, é para quem é imperfeito. Confesse o pecado e pede graça para Deus te alimentar. Mas saiba, você é indigno, você é pecador, você só vai tomar por causa dos méritos de Jesus. Isto posto, vamos orar para que Deus tire esses elementos do uso comum. Vai continuar pão, vai continuar uva, mas vai ser tirado do uso comum para o uso espiritual. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos que nesse momento, pela graça de Jesus, o Senhor Deus nos permita participar dessa Santa Ceia de maneira digna, a sermos alimentados espiritualmente. Ó Deus, derrame graça sobre nós nesse momento, Senhor. Nos alimente de Jesus Cristo. Essa fé salvífica e verdadeira nesse momento possa se tornar robusta. E Deus, perdoe os nossos pecados. Nós nos achegamos à tua mesa como indignos pecadores, como mendigos, ó Deus, que elevam as mãos esperando de Cristo algum benefício que nós não merecemos, porque na verdade o que todo homem merece é a ira do Senhor. Tenha misericórdia de nós, e Deus, de tal maneira seja o teu nome glorificado nessa ceia, porque aqui nós vemos Jesus como Cordeiro Pascal, o único que tira o pecado do mundo, e que esse seja o nosso coração firmado nessa verdade, ó Deus, e desejoso por um dia estar com esse Cristo que voltará em verdade para as nossas vidas. Ó Deus, esperar é perigoso, então nos ajude, nos dê graça, e faça com que sejamos, ó Deus, alimentados nesse momento. Tire esses elementos do uso comum,
e use-os, ó Deus, espiritualmente, que o Teu Espírito Santo venha, pela instrumentalidade dele, nos conferir graça agora. E por fim, não menos importante, Senhor Deus, tenha misericórdia da Tua igreja espalhada na face da terra, perdoa os pecados do Teu povo e leva-nos ao Evangelho, a Jesus mais uma vez. É no nome dele que oramos, amém. Meus irmãos, na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, o partiu e deu graças e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Queridos irmãos, como nós não sabemos aqueles que vão participar, aqueles que forem tomar da ceia, se coloquem de pé, para que os nossos irmãos possam distingui-los aqui no serviço das mesas. Por semelhante modo, irmãos, depois de haver ceado, o Senhor também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que vos reunides em memória de mim. Como os apóstolos comeram o pão e também tomaram do vinho, assim devemos fazer nós: comer do pão e tomar do santo fruto da videira. Cálice, nova aliança, algum dos irmãos foi omitido dos elementos? Não? Então vamos nos colocar de pé e orar, encerrando o culto nessa noite. Deus Santo, te bendizemos pela tua palavra e também pela santa ceia, que são alimentos para a nossa fé. Nos dê graça, ó Deus, de sermos fortalecidos num homem interior e que vivamos nessa vida de maneira santa e irrepreensível, ó Deus. Ou seja, munidos com a justiça de Cristo, sejamos obedientes ao Senhor até a nossa morte ou até a volta gloriosa de Jesus, o que ocorrer primeiro. Ó Deus, nos abençoe para que tenhamos prazer nas Escrituras, prazer, ó Deus, no santo culto, prazer, ó Deus, nos sacramentos, prazer na oração e na comunhão dos santos. Enfim, que a vida com o Senhor, ó Deus, seja uma vida que o nosso coração se deleita em Ti, se deleita nas coisas espirituais,
porque o Senhor, o céu é o deleite em Jesus. Se não nos deleitarmos aqui nas tuas coisas, como poderíamos nós deleitar em Cristo na eternidade? Desta feita, ó Deus, nos prepare para o céu, nos prepare para encontrar com o nosso Senhor, nos prepare porque aquele que vem virá, e Ele não tardará, e Deus não permita que retrocedamos, e de fato aqueles que creem jamais retrocederão, porque jamais é possível arrebatar um dos teus cordeirinhos da tua mão poderosa, ó Deus. Aqueles que o Senhor deu a Cristo, ninguém pode arrebatá-los da mão de Cristo, porque eles são a coisa mais preciosa que Jesus o tem. Ó Senhor da glória, graças te damos por isso. Abençoe as igrejas, ó Deus, para que voltem à pregação do Evangelho, e não só a pregação do Evangelho, mas a vida ilibada e verdadeira do Evangelho. Tire de nós toda falsa confissão, ó Deus, que não sejamos como aquele povo de Isaías, que lhe honrava, Senhor, com os lábios, mas tinha um coração longe do Senhor. Não permita que sejamos como aquele povo que inventava preceitos que não estão na Bíblia e julgavam com isso cultuar-lhe verdadeiramente. A vida deles, ó Deus, eram mandamentos de homens, que como máquinas eles haviam aprendido. Ajude-nos, ó Deus, a viver a palavra, a ter prazer na palavra e sermos igrejas da palavra. Traga, Senhor Deus, reforma nos nossos dias, que essa mensagem possa ecoar nos nossos corações e na nossa igreja, nas igrejas do Senhor e nas cidades onde elas estão. Traga avivamento nos nossos dias. Senhor, os nossos dias são como os dias de Abacuque. Faça a tua vontade, aviva a tua obra, mas que, como ele, aprendamos a olhar para Jesus, aquele que virá, e a viver por Jesus, aquele que virá. É no nome dele que oramos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai e a comunhão do Espírito estejam com os eleitos do Senhor, hoje e para sempre. Amém.